Bom, então vamos falar agora sobre os prompts de cadeia de pensamento. Essa é uma metodologia muito utilizada por nós mesmos humanos para chegarmos a determinadas conclusões que muitas vezes exigem etapas, né? Um processo específico. Principalmente em matemática, por exemplo. Se você quer fazer uma conta vezes 6, por exemplo, né, ao invés de ir direto, né, fazer uma decoreba, você faz um método, né? Estou dando um exemplo meu aqui. Então, por exemplo, sei lá, 16 vezes 6. Eu faço 16 vezes 5, né, que é 160 dividido por 2,80, e coloco mais 16, né? Então, 80 mais 16, 96, né? Então, é um método, é uma cadeia de pensamento até eu chegar no resultado de 96. E os modelos de linguagem, durante muito tempo, eles não tinham essa cadeia de pensamento muito firme. Então, às vezes, eles faziam respostas maravilhosas para certas coisas, mas para coisas muito bobas e muito triviais, eles não conseguiam fazer bem, inclusive a própria matemática, né? E daí, esse modelo deu tão certo, né, a cadeia de pensamento, que hoje vários dos modelos já utilizam o que se cunhou de raciocínio, né, para chegar a uma determinada resposta. Então, vários dos modelos da OpenAI, vários dos modelos da Google já usam cadeia de pensamento automaticamente, sem você precisar explicar para ele e pedir para ele pensar passo a passo e como ele vai fazer para pensar passo a passo. Mas em alguns casos, principalmente em casos mais complexos de lógica, ou em casos em que você estiver usando um modelo mais simples, digamos que você vai rodar lá um determinado API, ou vai criar um sistema e vai usar um modelo mais simples para conseguir um determinado resultado e baratear lá os seus processos. Então você não vai usar um modelo de raciocínio. Vale a pena você colocar no prompt, né, uma instrução de cadeia de pensamento para que ele consiga pensar certinho e chegar aos resultados corretos, tá? Então, nada melhor do que eu mostrar para vocês aqui na prática o que isso significa e daí vai ficar fácil para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Abrindo aqui o slide, né? Então, assim, basicamente o que eu vou fazer? Eu apresento o problema, tá? Eu peço para ele pensar passo a passo, eu mostro a forma de raciocínio e eu peço para ele chegar à resposta final. Então, eu vou dar esse exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Resolva esse problema passo a passo. Uma loja tem 48 camisetas. Ela vendeu um terço pela manhã e um quarto do restante, né? Ou seja, vendeu um terço pela manhã e um quarto do restante à tarde. Quantas camisetas sobraram? Siga os seguintes passos. Então, né? Total inicial, né? Então vamos ser bem claros, vamos desenhar para o modelo, né? 48 camisetas. 2, vendas da manhã, um terço de 48, ou seja, 16 camisetas. 3, restante após manhã. Então a gente tinha 48 menos 16, 32, né? 4, vendas da tarde, um quarto de 32, que são as camisetas restantes, né? Ou seja, 8 camisetas. Quantas camisetas sobraram? 32, que eu tinha no final da manhã, menos 8, 24, né? E, portanto, a resposta é 24. Então, digamos que eu tenha um agente, né, que faz inventário, tá? E faz inventário de camisetas, da minha loja de camisetas. Você não acha que seria interessante esse agente ter, por exemplo, um módulo ali dentro do prompt de cadeia de pensamento, né? Então é assim que funciona, tá? Eu vou dar um segundo exemplo para vocês de cadeia de pensamento, tá? Então vou dar um exemplo, a gente brincava muito na infância disso, né? Eu não sei se vocês se lembram, de adivinhar a idade, né? Então, digamos que quando eu tinha 3 anos, minha mãe, minha mãe tinha 30 anos e minha irmã tinha, ahn, digamos, 15 anos a menos que minha mãe, tá? Minha mãe teve minha irmã com 15 anos, hein? Teve bem nova. Hoje tenho 47 anos. Quantos anos minha mãe e minha irmã têm? Daí eu vou colocar assim, ó, resolva esse tipo de questão conforme
o raciocínio abaixo, tá? E vou, então, portanto, dar para ele o modelo de raciocínio, a forma como pensar, né? Então, vamos lá. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe tinha 30 anos. Portanto, minha mãe tem 30 menos 3 igual a 27 anos a mais que eu, certo? Segundo ponto, né? Quantos anos a minha mãe tem mais que a minha irmã, né? Quando minha irmã tinha 15 anos, minha mãe tinha 30 anos. Portanto, minha mãe tem 15 anos, né? Daí você pode colocar aqui, tá? 30 menos 15 igual a 15 anos a mais que minha irmã, né? Daí 3, tá? Se hoje eu tenho 47 anos, minha mãe tem 47 mais 27, ou seja, ela tem 47 mais 27, 74, né? 74 anos. E se hoje minha mãe tem 74 anos, minha irmã tem 74 anos menos 15 anos, ou seja, 59 anos, tá? E daí, por que eu utilizaria isso? Agora responda. Se quando, né? Agora respondo. 2 pontos. Se quando eu tinha 3 anos, minha mãe tivesse tivesse 35 anos e minha irmã os mesmos 15 anos, quantos anos minha mãe e minha irmã teriam hoje, dado que tenho 38 anos, tá? Então mudei a pergunta, certo? E agora o que vai acontecer? Ele vai me responder de uma forma lógica, exatamente da forma como eu coloquei. Né? Então aqui, ó, diferença de idade entre você e sua mãe, diferença de idade entre sua mãe e sua irmã, né? E se hoje eu tenho 38 anos, sua mãe tem 38 mais 32, 70, e sua irmã tem 55, certo? Então, resposta final, ele coloca aqui, tá certo? Então, assim, claro, né, eu estou dando um exemplo, existem vários outros. Se você, por exemplo, for fazer um modelo lógico bem profundo, alguma coisa para um modelo mais simples, como eu falei no início, isso daqui se aplica muito mais. Em muitos casos, um modelo de raciocínio aqui mais básico vai te resolver esse problema sem você precisar fazer um prompt desse, mas é importante que você entenda e saiba usar, principalmente para aplicações às vezes mais complexas, em que você quer mostrar para o modelo de linguagem como resolver um determinado problema, né? E também para que o output saia de uma forma racional, da forma como você quer, tá certo? Então acho que é muito útil, né, para determinados pontos e pode te ajudar, com certeza também, tá certo? Então utilizem, né, a cadeia de raciocínio quando necessário. Claro que nem sempre é necessário, na maior parte das vezes você não vai utilizar, mas quando você se deparar com um problema desse, agora você sabe como resolver, tá certo? Te vejo na próxima aula.